você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje é dia de falar de retrospectiva 2022. Vou trazer alguns conteúdos para vocês, alguns vídeos falando sobre livros que foram mais surpreendentes, livros que foram decepcionantes, o melhor livro do ano. Então eu quero que você me acompanhe nesse vídeo. Hoje, especificamente, vou falar sobre os livros mais surpreendentes, os que me surpreenderam durante o ano de 2022. E se você quiser me acompanhar, já aproveita, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e vamos falar de livro. Então eu fiz uma seleção de 5 livros que me surpreenderam ao longo de 2022. Todos esses livros eu acabei lendo pelo Kindle, então eu vou deixar a imagem aqui para vocês visualizarem esses livros. Então, sem mais delongas, vamos a eles. E o primeiro livro dessa lista eu selecionei Ainda que a Terra se Abra, de Rodrigo Tavares, um escritor atual. Eu não o conhecia, acabei encontrando no Kindle Unlimited e fui lá conhecer a obra dele e gostei muito, me surpreendeu. A escrita do Rodrigo Tavares é muito bonita. E temos nesse livro um protagonista, o Martim, que é um professor universitário, que num determinado dia recebe a ligação avisando que o seu pai havia falecido. Ele já está, se eu não me engano, eu li no começo do ano esse livro, se eu não me engano, ele já morava em Brasília, e aí ele tem que retornar ao sul do país. E tanto pelo velório quanto pela partilha da herança, ele acaba ficando uns dias ali na cidade. Ele fica junto com a sua irmã e ele percebe que muita coisa mudou. A sua irmã, por exemplo, ela acabou tomando o lugar do pai com uma naturalidade imensa. E tudo isso é estranho para ele. Ele volta para a cidade ao mesmo tempo, lembranças voltam para ele também. Então é uma história muito sensível, uma história muito bonita. Eu realmente me surpreendi, tanto com a história, que eu gostei demais, quanto com a escrita do autor, como eu já falei. E acabei colocando esse livro aí nessa categoria porque é um escritor que vale a pena ser conhecido, suas obras são muito interessantes, então também fica aí de dica. Não conhece ainda? Vai conhecer que você não vai se arrepender. E como eu gostei muito da escrita do Rodrigo Tavares, eu fui conhecer as outras obras dele e eu tenho que colocar mais um livro desse escritor que também me surpreendeu. Ele se chama Andarilhos e eu gostei muito também. Que escrita linda, a história é linda mesmo, gente. Trata-se de um romance regionalista dos Pampas, aqui do nosso sul do Brasil. E temos como personagem o Pedro Guarani, que é um encantador de cavalos, que tem ali na sua vida uma tragédia que aconteceu com ele. E temos também um outro personagem, que é o João Foia, que é um personagem mais misterioso, ele tem uma personalidade diferente ali. E mais um outro personagem, que é um francês que está passeando aqui no Brasil, conhecendo um pouco da nossa cultura. E esses 3 andarilhos acabam se encontrando e vivem algumas aventuras ali, mas eles também têm algo em comum, algo que talvez juntos ali eles possam resgatar. É um livro que fala sobre amor, sobre perdão, sobre amizade. É um livro muito também sensível. É um livro assim que história. Para mim assim é como se eu estivesse lendo um clássico mesmo, um clássico atual, e é muito legal. É por isso que eu coloquei aí nessa categoria também de livro surpreendente. Terceiro livro dessa lista, um livro acho que já bem conhecido, O Bebê de Rosemary, do Aaron Levin. Eu coloquei nessa categoria como livro surpreendente porque eu esperava uma coisa do livro e ela foi outra, mas foi uma coisa positiva e que me surpreendeu. Eu gostei muito do livro, eu esperava um livro realmente de medo, que eu ficasse com medo, e por fim ele me surpreendeu. Ele realmente me causou um certo medo, mas não pelo terror, e sim por situações que ele descreve ali que podem acabar acontecendo com as mulheres, por exemplo. Na história, a gente tem a Rosemary, que é casada recentemente. Ela compra um apartamento num prédio
bem conceituado, que ela queria muito morar lá com o marido dela. E aí ela acaba fazendo amizade com dois vizinhos de porta, que é um casal de idosos. E no meio dessa história toda, ela acaba ficando grávida. E tanto o marido dela quanto esses vizinhos acabam dominando demais a situação, deixando com que a Rosemary acabe perdendo a voz ali naquela situação toda. E óbvio, ele tem o seu teor de terror na história, sim, mas que fala um pouco aí sobre satanismo, entre outras coisas, mas como eu falei, ele não me surpreendeu pelo fato do terror da história, que já era uma coisa mais esperada, mas sim, realmente pelas situações que acontecem com a Rosemary, porque durante o livro a gente acompanha a gravidez, a gestação da Rosemary. Então, ali ela vai passando por muitas situações que, infelizmente, obviamente, dadas as proporções, pode acontecer com muitas mulheres. Então, eu gostei muito, me surpreendeu por esse olhar feminino que o autor trouxe para o livro e eu não esperava. Então, eu gostei muito por isso. O quarto livro que me surpreendeu também nesse ano foi Na Escuridão da Mente, do Paul Tremblay. É um livro de terror que fala sobre exorcismo. Então, a gente tem uma família composta por um pai, uma mãe, uma adolescente e uma irmã mais nova de 8 anos. A história toda é contada pela visão da menina de 8 anos. Então, ela conta qual foi a percepção de tudo aquilo lá que aconteceu. Então, a gente tem uma família aí que está passando por problemas financeiros e o pai está desempregado. E num determinado momento, a filha adolescente, que tinha lá pelos seus 14 anos, começa a ter um comportamento estranho. A mãe acaba levando ela ao psiquiatra, ela começa a fazer sessões e parece que nada está ajudando. E num certo momento de desespero, o pai, que não seguia nenhuma religião, acaba procurando um padre local que vai conhecer o caso da menina. E esse padre chega à conclusão de que ela pode estar possuída. Então, esse padre mesmo acaba sugerindo à família, ao pai dessa garota e à família, que seja feito um exorcismo e que esse exorcismo seja acompanhado por um programa de televisão. Então, dada a circunstância da família já estar passando por um problema financeiro, junto com o desespero ali, que eles não sabem mais o que fazer, enfim, eles acabam aceitando isso. Então chega a determinada emissora de televisão e fica acampada no quintal e eles acabam passando alguns dias, então vão sendo relatadas algumas coisas que vai virar um reality show até o dia do exorcismo em si. Essa história é narrada em 2 momentos, na verdade. Você tem a visão da garota de 8 anos e tem a visão dessa mesma garota já adulta. Quando ela já é adulta, uma escritora acaba procurando por ela para que ela conte como foi a sua versão, porque muitas pessoas conhecem o caso dessa história através do reality que aconteceu. E essa escritora quer mostrar a visão dessa garota que passou por tudo aquilo. Então a gente tem a visão dela quando criança e a visão dela já de adulta. E você fica num jogo que você não consegue saber direito se realmente a adolescente ela está possuída ou se ela está sofrendo de um caso de esquizofrenia. Então você fica ali num jogo ali, o autor te deixa ali sem a certeza daquilo até o final do livro. E esse livro tem um plot twist incrível, que deixa você ali de boca aberta, que você fica ali no final, você fala, meu Deus do céu, o que foi isso? E isso me chamou muita atenção, por isso ele me surpreendeu tanto. Eu li, foi um dos livros que eu li assim com o maior medo do que poderia vir pela frente. Eu nunca tinha lido livros sobre exorcismos. Enfim, eu estava um pouco receosa, mas consegui ler muito bem o livro, gostei demais do livro, principalmente por esse final, que para mim foi muito surpreendente. E o quinto livro que eu coloquei aqui nessa lista como surpreendente foi um dos últimos livros que eu li agora nesse ano. Eu estou falando de O Galinheiro, do Amaurício Lopes. Valeu muito a pena a leitura desse livro, eu não esperava. Eu conheci já um livro do Amaurício Lopes no ano passado, chamado Nova Jaguaruara, que eu gostei bastante. Também, escritor nacional que promete muito.
Eu li então, como eu disse, o ano passado, Nova Jaguaruara, que é um livro de suspense, ali tem o seu terror também um pouco ali. E eu tinha gostado bastante, gostei da escrita, gostei da história. E esse ano aí, agora, no final do ano, eu descobri que esse escritor lançou um novo livro, que é O Galinheiro, e eu já corri para ler novamente. E que grata surpresa, eu gostei demais da história, para mim foi o melhor até agora. E na história de O Galinheiro temos uma família composta por um pai, mãe, uma filha, já um pouquinho mais velha, e um menino. E essa família tem um costume. Uma vez por ano, eles invadem um galinheiro ali na cidade em que eles moram para roubar umas galinhas, para eles comerem depois. E numa dessas aventuras dessa família, eles acabam encontrando, o pai acaba encontrando uma fivelinha de cabelo de uma filha deles que está desaparecida já há meses. Na história, a gente tem casos de desaparecimento de meninas entre seus 12 e 13 anos e ninguém sabe o que aconteceu com essas meninas. É uma cidade pequena ali e as pessoas acabam, parece que não se preocupando demais ali com aquilo, porque eles acham que, por exemplo, elas fugiram para procurar uma vida melhor. Enfim, os casos são meio que esquecidos ali. Mas esse pai e essa mãe, eles alimentam uma certa esperança a partir do momento que eles encontram a fivelinha do cabelo dessa filha deles nesse galinheiro, que eles foram roubar as galinhas. E a história vai indo por um lado de investigação. Então esse pai e essa mãe acabam invadindo a casa do possível suspeito, do dono ali do galinheiro, para procurar pistas, para tentar descobrir o que aconteceu com a sua filha. E a história vai tomando um rumo ali que te prende de uma forma que você precisa ler o próximo capítulo, porque você precisa saber o que está acontecendo. Ele te coloca na mente de determinados personagens ali e você fica realmente ali assustado ali com o que essas pessoas acabam pensando e o que vai acontecendo ali na história. Então, eu gostei demais, me surpreendeu. Eu fico muito, muito feliz de saber que existem escritores nacionais atuais, como a Maurício Lopes, como o Rafael Montes, como o César Bravo, entre outros, que estão trazendo aqui para o nosso país o terror, o suspense, de uma forma tão legal, sem medo de escrever. Isso é muito gratificante, então eu fiquei muito feliz aí com a leitura. Eu também conheci esse ano aí, eu poderia ter colocado o Rafael Montes também, que me surpreendeu, eu gostei bastante. Mas eu vou parar por aqui, vou deixar aí o Galinheiro aí do Maurício Lopes aí como livro surpreendente. E agora eu vou falar para vocês qual desses livros que eu citei, para mim, foi o que mais me surpreendeu. E o livro que vai ganhar o troféu do ano, livro surpreendente de 2022, é Andarilhos, do Rodrigo Tavares. Eu gostei, como eu disse, de todos os livros, mas eu tenho que falar, foi uma grata surpresa, foi muito surpreendente realmente conhecer um escritor com uma escrita tão bonita, uma maturidade na escrita. Realmente, como eu já disse para vocês, eu senti como se eu estivesse lendo um clássico, e um clássico atual. Olha que coisa maravilhosa, gente. Hoje em dia não é para qualquer um. Então, para mim, o livro surpreendente do ano foi Andarilhos. E Rodrigo Tavares, se você estiver me assistindo, parabéns pela escrita, continue escrevendo, sou sua fã e não vejo a hora de ler livro novo seu. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, deixa o like, compartilha com seus amigos para ajudar no meu trabalho e a gente se vê numa próxima. Até mais!